Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 14 de agosto, celebra a Igreja a vida desse grande santo, Maximiliano Maria Kolbe. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. No Ilírico, na Odierna Croácia, Santo Ursicino, mártir. Morte no século IV. Em Apameia, na Síria, São Marcelo, bispo e mártir, que foi morto pelos pagãos, enfurecidos por ele ter destruído um templo dedicado a Júpiter. Morte no ano 390. Em Roma, Santo Eusébio, que edificou a igreja do seu título no Monte Esquilino. Morte entre os séculos 4 v. Em Rois, na Irlanda, São Facanano, bispo e abade, que ali construiu um mosteiro, célebre pelo ensino de ciências sagradas e humanas. Morte no século VI. Em Oldenburg, na Flandres, atualmente na Bélgica, o passamento de Santo Arnulfo, bispo de Soissons, que deixou a vida militar para abraçar a vida monástica e, eleito bispo, trabalhou arduamente pela paz e concórdia, e morreu finalmente no mosteiro por ele fundado. Morte no ano 1087. Próximo de Monte Baróxio, no Piceno, hoje nas Marcas, região da Itália, o beato Santo de Urbino Brancorsini, irmão leigo da Ordem dos Menores. Morte no ano 1390. Em Otranto, na Apulia, região da Itália, cerca de 800 santos mártires, que, constrangidos a renegar a fé durante uma incursão dos soldados otomanos, mas exortados por Santo Antônio Primaldo, idoso tecelão, a perseverar na fé de Cristo, foram decapitados e receberam a coroa do martírio. Morte no ano 1480. Em Nagasaki, no Japão, os santos mártires Domingos Ibanez de Erquícia, presbítero da Ordem dos Pregadores, e Francisco Shoyemon, noviço da mesma ordem, catequista, que, em ódio ao nome cristão, foram mortos pelo comandante supremo Tokugawa Iemitsu. Morte no ano 1633. Em Coriano, na Emília-Romanha, região da Itália, a beata Isabel Renzi, virgem, fundadora da Congregação das Piedosas Mestras de Nossa Senhora das Dores,
que dedicou toda a sua energia para que as jovens pobres tivessem uma formação humana e catequética nas escolas. Morte no ano 1859. Em Picassem, localidade da província de Valência, na Espanha, o beato Vicente Rubiols Casteló, presbítero e mártir, que, durante a perseguição contra a fé, deu testemunho de Cristo com o martírio. Morte no ano 1936. Em El Saler, junto da cidade de Valência, na Espanha, o beato Félix Justi Cava, presbítero e mártir, que, em virtude da sua intrépida fidelidade, recebeu do Senhor a recompensa eterna. Morte no ano 1936. Perto de Barcelona, também na Espanha, a beata Maria do Patrocínio de São José, Maria de Puigraciós Josefa Francisca Badia Flaquer, Virgem da Ordem das Carmelitas e mártir, que, na mesma perseguição, mereceu entrar no banquete celeste. Morte no ano 1936. Vida de São Maximiliano Maria Kolbe. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. A partir de hoje a Igreja deseja chamar santo um homem a quem foi concedido realizar de maneira absolutamente literal as referidas palavras do Redentor. De fato, no final de julho de 1941, quando por ordem do chefe do campo foram colocados em fila os prisioneiros destinados a morrer de fome, este homem, Maximiliano Maria Kolbe, apresentou-se espontaneamente, declarando-se pronto a morrer em substituição a um deles. Esta disponibilidade foi acolhida, e ao padre Maximiliano, após mais de 2 semanas de tormentos por causa da fome, foi enfim tirada a vida com uma injeção mortal, a 14 de agosto de 1941. Tudo isto ocorreu no campo de concentração de Auschwitz, onde foram levadas à morte durante a última guerra cerca de 4 milhões de pessoas. A desobediência a Deus, Criador da vida, que disse não matarás, causou nesse lugar o imenso morticínio de tantos inocentes contemporaneamente. Então, a nossa época permaneceu assinalada de maneira tão horrível pelo extermínio do homem inocente. Maximiliano não morreu, mas deu a vida pelo irmão. Manifestava-se nesta morte, terrível sob o ponto de vista humano, toda a definitiva grandeza do ato humano e da escolha humana, e ele, por amor, ofereceu-se espontaneamente à morte. E nesta sua morte humana manifestava-se o transparente testemunho dado a Cristo. O testemunho dado em Cristo à dignidade do homem, à santidade da sua vida e à força salvífica da morte, na qual se manifesta o poder do amor. Precisamente por isto a morte de Maximiliano Kolbe se tornou um sinal de vitória. Foi esta vitória alcançada sobre o inteiro sistema do desprezo e do ódio para com o homem e o que é divino no homem, vitória semelhante àquela obtida por nosso Senhor Jesus Cristo no Calvário. Não constitui esta morte enfrentada espontaneamente, por amor ao homem, um particular cumprimento das palavras de Cristo? Não torna ela Maximiliano particularmente semelhante a Cristo, modelo de todos os mártires, que na cruz dá a própria vida pelos irmãos? Não possui precisamente tal morte uma especial e penetrante eloquência para a nossa época? Não constitui ela um testemunho particularmente autêntico da Igreja no mundo contemporâneo? E por isso, em virtude da minha autoridade apostólica decretei que Maximiliano Maria Kolbe, venerado que era como confessor a partir da beatificação, fosse de agora em diante venerado também como mártir. É preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus fiéis. Papa João Paulo II, a homilia de canonização, 10 de outubro de 1982. Maximiliano Maria Kolbe, 8 de janeiro de 1894, a 14 de agosto de 1941, nascido em Zdunskavola, como Rasmund Kolbe, foi um frade franciscano da Polônia que se voluntariou para morrer de fome em lugar de um pai de família no campo de concentração nazista de Auschwitz, como castigo pela fuga de um prisioneiro. Filho de uma família de operários profundamente religiosos, que lhe deram pouco conforto material, mas proporcionaram-lhe um ambiente de fé e acolhida da vontade de Deus. Aos 13 anos, entrou no seminário dos frades menores conventuais, e emitindo sua profissão religiosa, recebeu o nome de Maximiliano Maria. Concluindo os estudos preliminares, foi enviado a Roma para obter doutorado em filosofia e teologia. Em 1917, movido por um incondicional amor a Maria,
fundou o movimento de apostolado mariano Milícia da Imaculada. A milícia seria uma ferramenta nas mãos da Medianeira Imaculada para a conversão e santificação de muitos. No ano seguinte, 1918, foi ordenado sacerdote e voltou à sua pátria, onde foi designado para lecionar no Seminário Franciscano, em Cracóvia. Então, organizou o primeiro grupo da milícia fora da Itália. Durante a Segunda Guerra Mundial deu abrigo a muitos refugiados, incluindo cerca de 2.000 judeus. Em 17 de fevereiro de 1941 é preso pela Gestapo e transferido para Auschwitz em 25 de maio como prisioneiro número 16.670. Em julho de 1941, um homem do bunker de Kolbe foge como represália. Os nazistas enviam para uma cela isolada 10 outros prisioneiros para morrer de fome e sede. Um dos 10 lamenta-se pela família que deixa, dizendo que tinha mulher e filhos, e Kolbe pede para tomar o seu lugar. O pedido é aceito. Na realidade, o padre Kolbe aceitava o martírio para praticar heroicamente seu munus sacerdotal, dando assistência religiosa e ajudando a morrer virtuosamente aqueles pobres condenados. 2 semanas depois, só 4 dos 10 homens sobrevivem, incluindo Kolbe. Os nazistas decidem então executá-los com uma injeção de ácido carbólico. O corpo de Maximiliano Kolbe foi cremado e suas cinzas atiradas ao vento. Numa carta, quase prevendo seu fim, escrevera: "Quero ser reduzido a pó pela Imaculada e espalhado pelo vento do mundo." Ao final da guerra, começou um movimento pela beatificação do Frei Maximiliano Maria Kolbe, que ocorreu em 17 de outubro de 1971, pelo Papa Paulo VI. Em 1982, na presença de Franciszek Gajowniczek, homem cujo lugar tomou e que sobreviveu aos horrores de Auschwitz, São Maximiliano foi canonizado pelo Papa João Paulo II, como mártir da caridade. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Entre os mais queridos santos, para ti o nosso canto. Ó São Maximiliano, frade franciscano, és o nosso inspirador. Ó São Maximiliano, frade franciscano do Evangelho seguidor. Amaste a Virgem Imaculada, de todo pecado preservada, tomaste como fim de tua vida ser dádiva a ser repartida. Ó São Maximiliano, frade franciscano, és o nosso inspirador. Ó São Maximiliano, frade franciscano do Evangelho seguidor. No empenho de cada dia, tenhamos o amparo de Maria, tua obra sendo abençoada e a mensagem de fé testemunhada. Ó São Maximiliano, frade franciscano, és o nosso inspirador. Ó São Maximiliano, frade franciscano do Evangelho seguidor. Ovelhas que estão perdidas, a Cristo hão de ser conduzidas, construindo a paz e o bem, com teu apoio e exemplo. Amém. Ó São Maximiliano, frade franciscano, és o nosso inspirador. Ó São Maximiliano, frade franciscano do Evangelho seguidor. Ó São Maximiliano, frade franciscano, és o nosso inspirador. Ó São Maximiliano, frade franciscano do Evangelho seguidor.
meus mais queridos santos, para ti